Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Agora nós vamos para a Química 4 e nessa aula vamos iniciar o nosso novo livro, que é o livro 5, dando sequência ao conteúdo de equilíbrio químico, ok? Então, livro 5, aula 18, equilíbrio químico. Nessa aula nós vamos falar especificamente de cálculos envolvendo a constante de equilíbrio, ou Kc. Vamos falar sobre grau de ionização e também quociente de equilíbrio. Beleza? Então vamos lá. Olha só. É interessante que voltemos então a alguns conceitos básicos que envolvem a definição do equilíbrio químico, tá? Quando uma reação química ela encontra-se em equilíbrio químico, existem duas condições para que isso aconteça. Qual é a primeira? A primeira diz que as velocidades das reações direta e inversa são iguais. E a segunda condição para que um sistema atinja um equilíbrio é que as concentrações estejam constantes, mas não obrigatoriamente iguais. Cuidado com isso, tá bom? Então, obrigatoriamente somente as velocidades. Velocidade direta igual a velocidade inversa. Concentrações constantes, não obrigatoriamente iguais. Beleza? Então vamos lá. Vale destacar também que é necessário que o sistema seja fechado e que não haja alteração de temperatura, tá? Então aí, um outro fator interessante que nós podemos destacar seria o comportamento gráfico aqui em função de concentrações. Sejam A e B reagentes de uma reação, C e D produtos dela, então observe que a partir de um certo ponto, aqui ó, as concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos, elas ficam constantes. Então, essa é, portanto, a segunda condição que eu falei anteriormente. Tá? Concentrações de reagentes e produtos constantes, mas não obrigatoriamente iguais. Tranquilo? Vamos, então, analisar aqui algo interessante também. Nós vimos que, dependendo do valor da constante que nós encontrarmos, nós podemos ter ou fazer uma interpretação. Por exemplo, se o valor da constante de equilíbrio é acima de 1, significa dizer que a reação direta ela é mais favorecida, ou seja, o lado dos produtos são mais favorecidos. Se esse Kc ele é menor do que 1, significa dizer que a reação inversa será mais favorecida, tá? Ou seja, o lado dos reagentes. Se o Kc é igual a 1, então as concentrações dos produtos e reagentes elas são iguais. Beleza? Vamos lá. Nós vimos também a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, de que forma eu posso fazer, analisar, medir ou calcular o Kp? A pressão dos produtos, sejam X e Y, produtos de uma reação química genérica qualquer, elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela pressão dos reagentes, que aqui eu chamei genericamente de A e B, também elevado aos seus coeficientes estequiométricos, tá? Vale destacar também a equação aqui de estado de um gás, PV igual a nRT, beleza? Bom, agora, nós vamos verificar nessa aula de hoje alguns conceitos adicionais, como grau de equilíbrio, quociente de equilíbrio, e vamos estabelecer uma relação entre quociente de equilíbrio e constante de equilíbrio. Tranquilo? Então vamos lá. O que seria o grau de equilíbrio? Ele é representado pelo símbolo alfa. E ele representa, então, a razão entre o número de mol consumido de um certo reagente e o número de mol, tá aqui ó, e o número de mol inicial desse reagente. Então, se eu faço a relação entre a quantidade consumida e a quantidade em mol inicial, eu chego, portanto, ao alfa. Vale destacar que alfa não existe unidade, ele é adimensional. Então, pode ser entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%, ok? Agora, uma outra coisa interessante também, e até diferente, é o que a gente chama de quociente de equilíbrio. O que é o quociente de equilíbrio? O quociente de equilíbrio é a relação entre as concentrações dos produtos e reagentes. Da mesma forma como a gente faz a relação para achar o valor do Kc. Então, o quociente de equilíbrio, concentração dos produtos
elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, também elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então você vai dizer, professor, é a mesma coisa, quociente de equilíbrio e constante de equilíbrio? Aí vem o diferencial, eles não são iguais. A diferença é porque o quociente de equilíbrio, ele pode ser calculado em qualquer fase do processo reacional, enquanto que a constante de equilíbrio só pode ser medida ou calculada no momento do equilíbrio químico. Quando o equilíbrio foi estabelecido, então isso me permite calcular a constante de equilíbrio, tá certo? Essa é, portanto, a diferença. Nós podemos estabelecer relações entre o Kc, o quociente de equilíbrio, e o Kc constante de equilíbrio e o Qc quociente de equilíbrio. Então, se o quociente de equilíbrio for menor do que a constante de equilíbrio, o sistema não atingiu o equilíbrio químico, tá? Então, o Qc deverá aumentar para se igualar com o Kc. A reação caminha, nesse sentido aqui, para o lado dos produtos. Quando o Qc, quociente de equilíbrio, for maior do que o Kc, o sistema também não está em equilíbrio. Então, o Qc ele deve agora diminuir para se igualar com o Kc. Aí, nesse caso, a reação se caminha, ou ela se encaminha para o lado dos reagentes. Então, quando o quociente de equilíbrio se iguala à constante de equilíbrio, aí, nesse caso, de fato, o meu sistema, a minha reação, ela encontra-se em equilíbrio químico, ok? Então, como eu relaciono, como eu faço a interpretação? Depende. O sistema só vai estar em equilíbrio químico quando o quociente de equilíbrio for igual à constante de equilíbrio, tá bom? Então, se esses valores forem diferentes, o sistema não atingiu. Se o Qc é menor do que o Kc, então significa dizer que ele deve aumentar para se igualar. Se o Qc for maior do que o Kc, significa dizer que o Qc deverá diminuir para poder se igualar. Beleza? Então, tá aí. Tranquilo. Agora, para a gente finalizar e entrarmos então nas questões, vamos verificar aqui, ó, nessa parte que eu destaquei do material de vocês, tome nota. As diferenças entre constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio, que é o alfa. Na constante de equilíbrio, gente, olha só, ela não varia com as concentrações das substâncias. A minha constante não varia com concentrações de substâncias. Já o meu grau de equilíbrio varia, porque depende do número de mol de reagentes consumidos. A minha constante de equilíbrio só varia com a temperatura aqui, ó. O meu grau de equilíbrio varia também com a temperatura. A minha constante não varia com a pressão, mesmo que haja substâncias gasosas. Já o meu grau de equilíbrio varia com a pressão, tá? Se pelo menos um dos materiais, um dos componentes for gás. Portanto, nós podemos destacar ainda e lembrar para vocês que o único fator que altera a constante de equilíbrio químico é o fator chamado de temperatura. Tranquilo? Certinho? Então é basicamente isso, uma aulinha mais rápida. Vamos então para as nossas questões? Olha só, pegue aí seu material, atividade de sala, primeira questão, diz assim: o equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza constante de equilíbrio. Considere a tirinha a seguir. Então tá aqui, ó, a tirinha a seguir, supermercado. Aí aqui o garotinho então diz: estou chegando ao equilíbrio, metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Então tá aí, ó. Ele brinca então com uma situação que envolve o equilíbrio, tá? O equilíbrio aqui em termos de peso, de massa. Isso para remeter à ideia do equilíbrio químico. Pois bem, aí a questão diz assim: aplicada ao equilíbrio químico, a ideia que o personagem tem sobre o equilíbrio. E aí? Vamos então verificar o que está correto. Letra A. Ela é correta, pois no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre é de produtos e a outra metade de reagentes.
Não existe obrigatoriedade de quantidade fixa pré-definida, metade, um terço, um meio. Não. O que tem que acontecer é que quando o sistema atingir o equilíbrio químico, as concentrações precisam estar constantes. Então, falso letra A. Letra B. Não é correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de produtos e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. Exatamente isso. Aqui, na charge, nós vemos a ideia de metade. E ele, nessa metade, ele dá, então, cita uma ideia de equilíbrio. Porém, fazendo uma aplicação para o equilíbrio químico, eu não posso dizer que vai ser em termos de quantidade, ou seja, existe uma quantidade pré-definida, uma proporção, metade, um terço, um meio, já falei. Então, não necessariamente seja metade, contanto que as concentrações de produtos e reagentes, quando o sistema atingir o equilíbrio químico, precisam estar constantes. Então, a alternativa correta, marque aí, letra B. Vamos verificar a letra C. É correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e as de produtos sempre são iguais, desde que o equilíbrio não seja perturbado por um efeito externo. Não, nem sempre são iguais. Já vimos. Letra D. Não é correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações dos produtos sempre são maiores que a dos reagentes, desde que o equilíbrio seja afetado por um fator externo. Não há uma obrigatoriedade, não há um valor pré-definido, se são maiores reagentes, se são maiores produtos, isso vai depender muito de cada situação. Letra E. É correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e as de produtos sempre não são iguais. Então, pode ser que elas sejam iguais, então pode acontecer isso, tá bom? Então, falso, portanto, letra E. Beleza? Então, tá aí, ó. Primeira questão, alternativa correta, letra B. Segunda questão. Num recipiente adequado, de 5 litros, veja, o volume do recipiente é 5 litros, colocaram-se 8 mol de gás hidrogênio e 4 mol de gás nitrogênio. Então, 8 de H2 e 4 de N2. A temperatura T, o equilíbrio foi atingido e verificou-se a presença de 3 mol de amônia no sistema. Qual o valor de Kc? Então ele pergunta, o valor de Kc é aproximadamente. Vamos então montar aquela tabela de equilíbrio que eu já venho começando a falar com vocês desde a semana passada. E agora então eu vou aproveitar para reforçar essa ideia. E aí diz o seguinte, olha só. Primeiro passo, eu vou montar a equação química, já que não veio pronta. Então, está aqui a equação. N2 mais H2 produzindo o gás amônia. Faço o balanceamento, então eu tenho 1, 3 e 2. Qual é a proporção estequiométrica? 1 para 3 para 2 de amônia produzido. Isso é muito importante. Bom, agora então vamos à montagem da tabela. A minha tabela é assim, início, reagiu barra formou, RF, reagiu, formou e equilíbrio. No início, são as quantidades iniciais que ele adicionou. Então, ele tinha 8 mol de N2 ou 4 mol de N2 e 8 mol de H2. Quantidade de amônia, 0. Vamos lá. Aí ele diz que depois de atingido o equilíbrio químico, observou-se a formação de 3 mol de amônia. Pronto. Se 3 mol de amônia estão no equilíbrio, significa dizer que a quantidade formada foi de 3. E aí, olha a proporção estequiométrica, não é 2 para 3. Aqui, ó, 2 para 3 para 1. Então, se eu tenho 3, veja só, qual vai ser a quantidade do N2? A metade. 1,5 foi que reagiu. Isso eu estou observando pela proporção. 2. Então, se a quantidade de amônia é o dobro da quantidade de N2, ó, né? 1 para 2. Então, se aqui é 3, a quantidade do N2 é 1,5. Agora, qual é a quantidade a relação do hidrogênio com a amônia? 3 para 2. Quer dizer que é 1,5 a mais.
é uma quantidade e meia a mais do que o outro. Se eu tinha 3, 1,5 dá 4,5 mol. Pronto. Isso foi importante para que eu observasse as quantidades que reagiram. Agora, o que é a quantidade no equilíbrio? Vai ser a subtração do que eu tinha, o que foi colocado, pelo que reagiu. 4 menos 1,5, 2,5. 2,5 é a quantidade de mol do nitrogênio no equilíbrio. Do H2, eu não tinha 8. 8 menos 4,5, sobrou 3,5. Quantidade que sobrou no equilíbrio. E a amônia lá, 3. Ok. Só que para eu calcular, colocar na fórmula do Kc, vamos então fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir esse número de mol aqui pelo volume que ele deu do sistema, que foi de 5 litros. Ó. Voltando aqui, volume igual a 5 litros. Então, vou dividir. Qual é a quantidade de mol do equilíbrio? 2,5. 2,5 dividido por 5 vai dar 0,5 mol por litro de quem? De N2. Então, aqui a concentração em mol por litro no equilíbrio químico. Para o N2, 2,5 dividido por 5, que dá 0,5. Para o H2, 3,5 dividido por 5 litros, que dá 0,7 mol por litro. E para o NH3, 3 dividido por 5 vai dar 0,6 mol por litro. E agora? Agora a gente coloca na expressão do Kc. Quem é o Kc? Concentração do produto, que é o NH3 elevado ao quadrado, tá aqui, ó. Dividido pela concentração do N2, que é quanto? É de 0,5, vezes a concentração do H2, que foi de 0,7 elevado ao cubo. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter 0,36 dividido por 0,17, que vai dar aproximadamente 2,1. Portanto, a alternativa correta, letra E. Ok? Marque aí, faça um print aí, para você conferir. Questão 2, proposição correta, letra E. Tranquilo? Vamos à próxima? Agora, próxima questão. Terceiro, o metanol pode ser obtido industrialmente pela reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio, conforme a equação adiante. Então, CO2 mais hidrogênio produzindo metanol. A certa temperatura, em um recipiente de 2 litros, veja, isso aqui é importante. Qual o volume do recipiente? 2 litros. São introduzidos 4 mol de monóxido de carbono e 4 mol de hidrogênio. Após certo tempo, o processo atinge um equilíbrio quando é formado 1 mol de metanol. Calcule, aqui ó, calcule a constante de equilíbrio Kc nas condições para a reação anterior e assinale a alternativa correta. Gente, uma correção aqui ó, na fórmula, tá? Monóxido de carbono seria CO. Aqui eu escrevi CO2. CO2 seria a fórmula do dióxido de carbono. Então, uma correção aqui seria apenas CO, beleza? Vamos então à resolução, ele quer o Kc. Vamos lá. Mais uma vez aqui, ó, ao invés de CO2 eu tenho CO, ok? Está balanceado, 1 para 2 para 1. Agora então vamos à minha famosa tabelinha. Início, 4 mol de monóxido, 4 de hidrogênio e 0, óbvio, do metanol. Aí, ele disse na questão o seguinte, olha só, vamos voltar, que após certo tempo é formado 1 mol de metanol. Pronto. Se após certo tempo é formado 1 mol de metanol, então formou 1 mol. Aí eu olho, esse reagiu formou aqui, da minha tabela, obedece à proporção estequiométrica. Se produziu 1 mol de metanol, então a quantidade que reagiu do H2 vai ser 2 mol. A quantidade de monóxido, 1 mol. Então é 1 para 2 para 1, ok? Qual é a quantidade, portanto, no equilíbrio? O que é que eu faço? Subtraio. Início menos o que reage e forma. 4 menos 1, 3 mol de monóxido. 4 menos 2, 2 mol de hidrogênio. E 0 aqui, ó, sobra, portanto, 1. No caso do produto, vai ser somente ele. Aí, como aqui é a quantidade de matéria,
E ele disse na questão que o volume, voltando aqui, ó, qual é o volume do recipiente? 2 litros. Então vamos calcular a concentração em mol por litro. O que eu faço? Então no equilíbrio químico é 3 mol dividido por 2 litros, 3 meios. Aqui do H2, 2 dividido por 2 que dá 1. E aqui então do metanol eu tenho 1 dividido por 2. O que é esse 2, professor? São 2 litros. Aqui eu tenho a concentração do equilíbrio em mol por litro. E agora a gente coloca na expressão do Kc. Concentração do produto, 1 meio, tá? Dividido, concentração dos reagentes, o monóxido de carbono, 3 meios, vezes o hidrogênio elevado ao quadrado. Então aqui, fração de fração, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, resposta é 1/3. Portanto, questão 3, alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Marque aí. Terceira questão, letra B. Não esquece de corrigir, de analisar aqui que houve um erro na hora da digitação. Ao invés de CO2 seria CO, que é o monóxido de carbono. Certinho? Vamos então para a nossa última questão e encerrar essa nossa aula. Questão 4 diz assim: a constante de equilíbrio informa as concentrações dos produtos e reagentes presentes no equilíbrio de uma reação química. É correto afirmar que o valor da constante de equilíbrio, e aí, gente, esse valor da constante, letra A, depende da pressão? Lembra? Não. Qual é o único fator que influencia na constante de equilíbrio? Temperatura. Tá aqui, ó, temperatura. Ok? Então depende da temperatura. É um valor negativo? Não. Depende da concentração inicial dos reagentes? Não depende do grau de equilíbrio, também falso, ok? Então, o único fator que altera a constante de equilíbrio seria a temperatura, portanto, ela é dependente da temperatura, certinho? Sendo assim, então, a gente encerra a nossa aula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.